Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e a maquiagem de hoje é sobre astronomia. Dessa vez a gente vai começar pelo cabelo. Eu sempre digo para começar a escovar pelas pontas e nesse vídeo eu deixei mais claro como se faz. Dessa maneira você evita quebrar os fios e vai ver que facilita muito. Com a ajuda de um pente, você vai dividir o seu cabelo ao meio e prender temporariamente uma dessas metades. Você pode pegar um pouquinho de pasta modeladora para os primeiros pedaços para diminuir aqueles mini fios que ficam para o alto. Não coloca direto no cabelo, espalha primeiro nos dedos, isso vai facilitar. Com a bundinha de um pente, você vai pegar essa mecha bem da frente, com formato de um quadrado ali na base da sua cabeça, na raiz, e já prende com um elástico pequenininho desses de silicone. Logo atrás, você vai pegar no mesmo formato uma segunda mecha e dessa vez você vai prender junto o resto que você tinha daquele primeiro pedaço de cabelo com esse segundo em um elástico só. Agora, na terceira vez, e você vai dar essa afrouxadinha para ficar o bubble hair. Agora uma super dica para não deixar ele todo frouxo e caindo para os lados. Nesse terceiro você vai pegar um pedacinho de cabelo logo atrás e passar mais um elástico, daí ele vai ficar bem no lugarzinho. E depois no resto do cabelo eu vou deixar solto de propósito, então os 3 primeiros vão ficar presos à cabeça e os outros 3 certinhos eu vou alinhar de acordo com o meu rosto, para ficar mais fácil de ver que os dois estão do mesmo lado, e deixar eles soltos dessa forma. Eu já ensinei um rabo de cavalo lindo desse estilo e eu falei que traria outras versões. Se você perdeu, vale a pena conferir, eu vou deixar o card aqui em cima. Prende tudinho, por enquanto com piranhas e não elástico, para não ficar marcado na hora de soltar. Chegou o momento da make. Eu comecei passando um hidratante labial com cor e com a pele já bem limpa, você pode passar o primer em toda a superfície que a maquiagem for cobrir. Passei uma camada fina de base da cor da minha pele e dei o acabamento com a esponjinha, dando batidinhas bem de leve. Em seguida já vim com corretivo apenas na área dos olhos e daí você vai esfumar com um pincel macio em movimentos leves na pálpebra móvel, no canto interno da olheira e no canto externo do olho. Com a minha canetinha de sobrancelha clara, eu fiz o rascunho de todos os planetas do sistema solar e os outros elementos que eu quis colocar nessa maquiagem de universo. Então bora começar por cor, que mesmo a nossa galáxia tendo muito preto e cores bem escuras, eu escolhi seguir por uma pintura cheia de cores vivas e alegres. A gente vai começar pela sombra roxa, deixando alguns pontos mais fortes que outros, e depois completar com azul em algumas das áreas de maior profundidade do nosso rosto. Se você esfumar bem no azul, levando para a parte que já estava roxa, ele vai ficar em alguns pontos como se fosse um roxinho mais escuro e fica uma transição suave, bem bonita. Com uma sombra roxa mais escura, você vai passar nessa parte externa do olho. E o segundo passo é fazer esse corte interno com base ou corretivo próximo à linha do côncavo. Em seguida, com um pincel de sombra um pouquinho mais firme, eu depositei esse prata claro e super cintilante. Para completar a pele, eu realcei muitos pontos com iluminador em pó também. O Dia Mundial da Astronomia é comemorado anualmente em 8 de abril. A astronomia é a ciência que estuda a imensidão do universo e tudo que há nele, desde planetas, estrelas, cometas, galáxias e etc. Os cientistas não sabem afirmar com precisão quantas galáxias existem no universo, mas calculam que seja algo em torno de 100 bilhões. Passei esse tom de turquesa na pálpebra inferior e reforcei um pouquinho do corretivo no início da olheira, selando com maisena em pó.
Hora de fazer um delineado preto básico e também sem esquecer de um truque que eu amo para focar ainda mais o seu olhar. É só passar um pouquinho do delineador na parte externa rente aos cílios de baixo. Tira o excesso do pó com um pincel gordinho e macio e então passa rímel preto nos cílios superiores e inferiores também. Dica para desgrudar um cílio do outro, você só precisa usar um cotonete assim. Começando pelo sol, a gente vai usar o clown amarelo normal, o clown amarelo neon e essa sombra em pó, que é um amarelo um pouco alaranjado. Você sabia que a luz do sol demora 8 minutos para chegar na Terra? Não esqueça de selar todos os elementos com pó translúcido ou com maisena em pó. E não pode esfregar, senão estraga o desenho que está embaixo. O planeta que vocês estão vendo sendo pintado de roxo é Mercúrio. Os detalhes eu fiz com sombra no pincel mais fininho. O segundo planeta, esse de amarelo, é Vênus. Todas as próximas sombras que eu vou usar são dessa mesma paleta que eu já mostrei. A Terra é o terceiro planeta. Além do verde e de muito azul, eu ainda fiz as nuvens brancas. Em seguida, eu adicionei a Lua usando sombra prata escura, clara e clown branco, formando todas as crateras. Você sabia que a Lua se afasta da Terra de 1 a 3 centímetros por ano e 3 metros por século? O quarto planeta, que tem muito vermelho e eu ainda adicionei detalhes em rosa neon, se chama Marte. E o quinto planeta é Júpiter, que eu usei tons terrosos, sem brilho e com brilho também, que deixou um efeito bem interessante. Dando início com laranja neon, eu pintei Saturno, o sexto planeta. O sétimo planeta também tem um anel, é o Urano, colori com azul turquesa. O oitavo e último se chama Netuno, e eu usei azul escuro para fazer os detalhes dele. O próximo elemento do universo representado na maquiagem é um satélite. A NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, foi fundada em 1958 e já registrou mais de 3 milhões de fotos feitas pelo satélite Terra em órbita desde 1999. Todas essas fotos são de domínio público e você pode ver e se maravilhar à vontade com o nosso universo. Agora você pode desenhar o seu asteroide, que é uma sobra do processo de formação dos planetas rochosos. E então, finalmente, o buraco negro. Eu amei o resultado do buraco negro e eu usei sombra preta com brilho, bastante brilho, e depois aquela prata bem cintilante por cima. E no meio, bem na bolinha, eu usei dourado e depois, ainda no meio do meio, o preto. Com delineador branco, você pode espalhar muitas e muitas estrelas pela bochecha, pela testa, pela mandíbula, pelo pescoço e pelo colo também. Depois de distribuir várias sem padrão, eu vim com um lápis de olho branco para fazer essas estrelas maiores e mais brilhosas. E para caprichar ainda mais, eu coloquei um pouco desse delineador de brilho por cima de algumas. O número de estrelas varia de galáxia para galáxia, mas está sempre entre 100 bilhões e 3 trilhões de astros. Tira todo o excesso de pó que ainda não saiu sozinho do seu rosto e agora, com um rímel incolor, eu passei nas minhas sobrancelhas para deixar no lugar penteadinha. Agora sim já dá para contornar cada elemento com um delineador preto para dar aquele destaque. O Sol e as estrelas eu prefiro sem contorno mesmo. Esses anéis que alguns planetas têm são basicamente formados por poeira de rochas e gelo. O Sistema Solar tem duas grandes categorias de planetas, os terrestres e os gasosos. Os terrestres são os 4 mais próximos do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles têm a superfície rochosa e cercada por atmosfera relativamente rasa. Já os gigantes de gás e gelo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os mais afastados, muito maiores que os planetas terrestres, mas os seus núcleos são pequenos e gelados. Complementei com esse brinquinho que me lembra muito um planeta, então eu vim com um gloss holográfico.
Depois disso, eu soltei todos os prendedores de cabelo e ó, não ficou marcado, que nem eu tinha falado, né? Se tivesse prendido com xuxinha, estaria todinho marcado. E tcharam! Tô prontinha! Se você não quer perder mais curiosidades iradas, continua aqui comigo. Se alguém fosse fazer uma viagem de carro até a Lua, demoraria 130 dias para ser concluída. A temperatura da Lua pode chegar em torno de 100 graus Celsius durante o dia lunar e menos 175 graus Celsius à noite. A água cobre cerca de 71% da superfície da Terra. Vênus e Urano giram no sentido contrário dos outros planetas do Sistema Solar. Plutão deixou de ser considerado o 9º planeta do nosso Sistema Solar em 2006 e agora é considerado um planeta anão. A primeira vez que uma nave conseguiu sair do Sistema Solar foi em novembro de 2019. Os planetas, as constelações e as galáxias formam apenas 4% do universo. O resto é feito de matéria escura, um tipo estranho de matéria sobre o qual os cientistas não sabem nada. Muito obrigada pelo seu interesse no meu vídeo. Deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Aqui em cima eu vou deixar a sugestão de outro vídeo. Aqui no canal já tem muitos vídeos super legais. Toda quarta-feira, meio-dia, sai vídeo novo. E se você ainda não é inscrito, não perde essa. Clica aqui no meu rosto, já se inscreve e ativa as notificações no sininho. Tchauzinho e até a próxima make!